Flávia, eu acho que tem uma outra coisa aí que eu acho que a gente precisa trazer, que é o seguinte, eu acho estranho a ausência de bater bumbo a respeito do caso Master na campanha do Flávio Bolsonaro, tá? E aí eu acho que vale, nesse contexto, a gente trazer alguns outros pontos. Para além de uma gratidão do Toffoli, eu iria além de uma gratidão em relação ao Toffoli, porque eu não acredito em gratidão em política cá entre nós, e você também não acredita. Eu falei gratidão, mas eu falei dívida também. Tá dívida certo, a gente acredita, né? O Flávio, evidentemente, tem na cabeça uma questão que é uma questão delicada, que é o seguinte: ele se elegendo presidente da República, a primeira coisa que ele vai fazer é dar a graça presidencial para o pai, e a primeira coisa que o Supremo vai fazer é declarar inconstitucional essa graça presidencial. A partir daí vai se dar uma briga dentro do Supremo, e o Toffoli é um aliado potencial dos Bolsonaro. Quer dizer, embora o ministro que tenha mais motivos para sofrer o impeachment e isso vai ficar cada vez mais evidente ao longo desse ano, seja o ministro Dias Toffoli, cara, aos Bolsonaro não interessa o impeachment do Toffoli, porque o Toffoli faz o jogo do presidente da vez. E ele já deixou isso muito claro, que é esse o jogo dele. Então, me parece que tem também essa questão de preservar, que a gente vai precisar do Supremo para fazer com que a graça presidencial possa passar, e isso vai querer dizer uma briga, que vai ser uma briga difícil, a gente precisa de aliados. Não interessa a eles atacar o Toffoli. Agora, não tem só isso, né? Flávia Pérez, que no Brasil a gente costuma conhecer como Flávia Arruda, mas ela se separou do Arruda, então agora ela é Flávia Pérez. Flávia Pérez é uma das delatadas no caso do INSS, e ela era casada com um dos sócios do Daniel Vorcaro. Ela é casada com um dos sócios do Daniel Vorcaro. Na mesma delação em que foi mencionado o nome do Fábio Lula da Silva, do Lulinha, na mesma delação está mencionada a Flávia Pérez. Flávia Pérez, casada, é assim que o negócio do INSS do Master começa a se aproximar, de forma mais clara. Flávia Pérez, que não só foi casada com um governador do Distrito Federal, que coordena o PRB, como é casada com um dos sócios do Banco Master, um dos sócios de Daniel Vorcaro. E a Flávia Pérez foi secretária de governo de Jair Bolsonaro. Era do PL até um ano. Desculpa, isso. RI, né? Isso. Então, a gente está falando de uma ministra palaciana do Bolsonaro, uma pessoa próxima da família Bolsonaro, uma pessoa que estava no PL até um ano atrás, um ano e meio atrás, que está delatada junto com Lulinha, que tem evidentes ligações com Bolsonaro. E aí, por favor, vamos fazer o elo completo. Flávio Bolsonaro mora numa casa que foi comprada por 6 milhões de reais, mas cujos avaliadores dizem que vale pelo menos o dobro disso. O financiamento dessa casa, metade do dinheiro foi financiado pelo BRB, que é o mesmo banco cujo departamento de crédito, no qual quem manda de fato é o governador do Distrito Federal, é o mesmo banco cujo departamento de crédito estava também, está completamente miscuído com o escândalo do Banco Master, e que o banco pretendia comprar o Banco Master até a operação ser abortada. Um dos principais investigados desse caso é justamente o Banco Master, é justamente o presidente do BRB, por causa dessa estranhíssima vontade de comprar o Master, porque você vai comprar um banco cujo crédito todo é um lixo, por que razão? Quer dizer, a gente, no fim das contas, E tem o Zetel, né? Não sei como é que fala o sobrenome dele, que também é uma peça interessante nesse cálculo, que talvez explique o silêncio de Flávio Bolsonaro, a gente ainda não sabe, mas a gente tem 2 dados sobre ele que até aqui podem explicar um pouco, que é o fato de que ele foi um grande doador de campanha, tanto do Jair quanto do Tarcísio, e segundo, que ele é
pastor evangélico, que talvez traga algumas denominações evangélicas para dentro do escândalo e, indiretamente, tem uma ligação política com o grupo bolsonarista. Pois é, então, existem dois mistérios, agora, caminhando para março, existem dois mistérios profundos na campanha eleitoral desse ano. O primeiro mistério profundo é: o que o PT está esperando para bater nos Bolsonaro, hein? O que o PT está esperando para começar, se tocar que existe uma campanha presidencial, o sujeito já colou e não vai lembrar da rachadinha, não vai lembrar por que o PT não está batendo. Esse é o primeiro mistério. O segundo mistério, que é tão relevante quanto por que o Flávio Bolsonaro, que aparentemente não está envolvido no caso do Banco Master, não fala de Banco Master? Por que ele não fala? Tem coisa acontecendo nesse jogo. Tem coisa acontecendo nesse jogo que a gente não sabe ainda. E aí, só para eu devolver para vocês, que eu já fiz uma introdução grande, com certeza esse teu panorama é fundamental. E ele reforça justamente o meu ponto, tudo que está acontecendo no caso Lulinha, na quebra de sigilo do Lulinha, que tecnicamente, só também acho importante a gente lembrar por que está sendo quebrado o sigilo dele. Ele aparece, quando foram feitas as operações, né, em torno do escândalo do INSS, foram encontradas anotações com uma sócia dele, a Roberta Luxinger, acho que é assim que se fala, em que se mencionam pagamentos para o filho do rapaz, entre aspas, o que indica que é o Lulinha, afinal, eles têm essa ligação, e tudo isso parte de uma dessas coisas muito a cara de Brasília, que são o seguinte: o careca do INSS queria investir em cannabis, gente. Entendeu? É isso. Precisava de um lobista para ajudá-lo a investir em cannabis, a ter uma vida limpa, vendendo produtos de cannabis. E quem que faria essa ponte? Lulinha. Então, além dos pagamentos para o filho do rapaz, entre aspas, que é o que tem nas anotações, tem ingresso, passagem de avião, ingresso para show, umas coisas, e essas falas, essas trocas de mensagens da Roberta com o careca do INSS, dizendo, tira o nome, coloca só Fábio, né? Essas coisas. Ou seja, não é vapor, tá? Tem coisa, né? Não é uma coisa... Quando eu falei que tem menos prova do que os irmãos do Toffoli, é porque no caso dos irmãos do Toffoli já está tão avançado, já está tão lá na frente, que realmente a essa altura negar que eles tenham que depor enfim, é meio injustificável. Mas, no caso do Lulinha, tem fumaça, mais que fumaça, tem muito mais que fumaça ali. Certamente vai ainda dar muito pano para manga. Mas fazer esse desenho de todo mundo que está se movimentando ao mesmo tempo e por que culminou nessa quebra de sigilo é importante, porque essa CPMI do INSS estava morna até 2 dias atrás, 3 dias atrás, estava dormente, estava caminhando para um fim deprimente, assim, sem absolutamente nada. Então, quando esses movimentos acontecem em ano eleitoral, e num ano eleitoral que tem um escândalo do tamanho do Master estourando, e que rolou uma destrava importante com a retirada do Toffoli da relatoria, esses movimentos não são só, entre aspas, só porque tem o nome do Lulinha ali. Esses movimentos revelam muito mais briga de foice no escuro, de ver quem que está protegendo quem que está entregando quem e em troca de quê. E a gente fazer essa leitura enriquece o nosso debate aqui. Mas pronto, já falei demais. Devolva a bola aí para vocês. E aí, PH? Não, você estava falando... Enfim, o Pedro até mencionou a questão do Flávio Bolsonaro, as conexões e os motivos, né? Qual seria o motivo que explicaria o fato de que o Flávio Bolsonaro não está usando o Banco Master para atacar o governo, enfim, atacar aliados do governo? Mas tem uma questão com relação ao comportamento que eu fico pensando com relação ao comportamento do eleitor nesse contexto, né? Porque a gente já tem provas
muitas provas de que o eleitorado do Bolsonaro ele é muito resiliente, ou seja, ele não é atingido na sua preferência por escândalos, né, de qualquer natureza, até agora. Né? Uma série de coisas, toda a questão das rachadinhas, a questão da loja de chocolate na Barra, não é? Que recebia, no dia do pagamento da Alerj, eles recebiam 20 vezes mais pagamentos em dinheiro vivo, né? Uma coisa impressionante. Né? As pessoas na Barra não usam cartão de crédito. Esse fenômeno eu não conhecia. Cartão de crédito pegar? Que cara esquisito. Não é? Uma coisa estranha, né? Porque eu só pago minhas coisas em dinheiro. Eu ando com uma carteira dessas pessoas. Imóvel você também compra em dinheiro, porque a família Bolsonaro comprou mais de 100 imóveis em dinheiro. Não ia caber na carteira, você ia ter que andar com uma mala. Minha vasta lista de imóveis em meu nome. A casa do Pedro só tem mala, né? Não tem nada. É que nem a casa, eu divido um apartamento lá em Salvador com o Gedel Vieira Lima. Isso. Entendi. Entendeu? Então, pois é. Bom, e o eleitorado do Bolsonaro é muito resistente a esse tipo de informação, de razão para mudar a sua preferência. Ele não muda a sua preferência, não tem mudado a sua preferência a despeito do fato de que essas questões aparecem. Né? Por outro lado, o Lula depende de uma parte do eleitorado para ser reeleito que não está fidelizada, digamos assim, né? Quer dizer, que prefere o Lula, dado que, colocadas as opções na mesa, o Lula é a preferência que lhes parece mais razoável. Quer dizer, o que esse eleitorado vai fazer? Se a gente chegar em outubro e o filho do Lula estiver profundamente envolvido em um escândalo de corrupção, e quer dizer, e se esse escândalo de corrupção não chegar na mesma profundidade em figuras como Flávio Bolsonaro, considerando que ele vai ser o candidato a presidente da República. Né? Quer dizer, esse eleitorado que pode ser atingido na sua preferência por uma mudança de ares com relação aos escândalos de corrupção que podem chegar perto da família Lula, né? Quer dizer, esse eleitorado vai ser chave para explicar o resultado da eleição, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo eu acho que isso, né? Quando a gente tem um desgaste do sistema político, a gente já viu isso pós-Lava Jato, né? Não só no nível nacional, mas no nível estadual, municipal. Quer dizer, quando você tem um desgaste do sistema político, o que acontece? Terceiras vias surgem, né? Se apresentam como fora desse sistema político viciado e vicioso e surgem com alguma força. Né? Quer dizer, boa parte dessas pessoas que a gente vê aí, sei lá, votando na imagem da CPMI, Soraya Tronic, enfim, uma série de outras figuras que estavam aí, são figuras que surgiram nesse contexto. Nós somos de fora do sistema político e nós estamos nos apresentando como alternativa. No caso de 2018, essas alternativas eram de extrema-direita. Né? Aliás, a Soraya deu uma entrevista, estou citando ela porque ela deu uma entrevista muito interessante recentemente, vocês devem ter visto, dizendo que o filho dela parou de falar com ela, né, quando ela se aproximou do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que isso é uma outra questão, quer dizer, tentando especular com os possíveis resultados políticos dessa crise, essa crise pode abrir, eu não estou dizendo que, enfim, vai surgir um candidato que vai ganhar a eleição para presidente da República, não é isso, pode até acontecer, mas essa crise vai resvalar no sistema político, isso é óbvio, por isso o interesse coletivo em inviabilizar, né, os resultados, enfim, das investigações, e ela pode abrir espaço para terceiras vias, para figuras que surjam se apresentando como fora do sistema político, né? Ao mesmo tempo, ela pode abrir essa crise, me parece, ela está com um cheirinho de Lava Jato, no seguinte sentido, demonização do sistema político como um todo, não é? Que é uma coisa gravíssima e perigosíssima, a gente já viu as consequências disso, não é? E aí, o passo seguinte é o salvacionismo. É pintar alguém que se apresente como aquela pessoa que vai regenerar o sistema político. A pessoa que veio. Que foi o que aconteceu, no certo sentido, com o Sérgio Moro, não é? E que sagrou o Bolsonaro também como candidato. Né? Quer dizer, eu acho que isso é o próximo passo do ponto de vista da política
né, da política com P maiúsculo, não da política de bastidor, da política eleitoral. Eu acho que tem uma diferença importante, PH, e eu não sei como é que esse jogo vai se montar. No jogo da Lava Jato, no jogo do Mensalão primeiro e principalmente depois na Lava Jato, tanto a Procuradoria, tanto o Ministério Público, quanto o sistema de justiça, as diversas instâncias do Poder Judiciário, eram percebidas como a ferramenta de salvação da nação. Sim. Né? Aquilo que o Christian chama de o judiciarismo de coalizão, que é quando o sistema de justiça assume um papel político mesmo dentro do jogo de equilíbrio dos três poderes. Agora é diferente, né? Agora é diferente porque eu fico pasmo com que o Supremo permitiu que o Toffoli fizesse, porque, embora de certa forma ele tenha autonomia para fazer o que quiser, porque são 11 ministros, tem um a menos, mas em teoria são 11 ministros e cada um tem poder para fazer o que quiser, eles podiam ter botado uma pressão muito maior no Toffoli. Cara, em 1 mês e meio, o Toffoli destruiu por completo com qualquer credibilidade que o Supremo tenha criado nos últimos anos. Agora que o carnaval passou, o ano começa de verdade, eu te pergunto, por onde você tem acompanhado as movimentações desse ano eleitoral? Chegou a hora de aproveitar o pacote Eleições 2026 no Meio. Quem assina recebe mensalmente em primeira mão a nossa pesquisa Meio Ideia e também vai começar o dia com a nossa newsletter diária na caixa de entrada. Às quartas tem o Meio Político, nossa news especial que desmonta o xadrez do poder, com textos exclusivos de cientistas políticos e analistas políticos. E não para aí, no fim de semana tem edição de sábado com reportagens aprofundadas e entrevistas com grandes nomes da política, além do nosso streaming, com séries, programas e documentários originais sobre o que acontece no mundo, principalmente aqui no Brasil. Tudo isso por apenas R$15 por mês. No Meio, conversas sobre política tem profundidade. Assina.